Estamos a todos com a paz do Senhor. Vamos iniciar a nossa escola dominical orando. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença para Te agradecer por esse momento que Te nos dá. Nos toma em Tuas mãos, guarde a nós, guarda a nossa família, abençoe a cada criança. Nos ajude, Senhor. Amém. A nossa lição de hoje diz assim: a igreja é um lugar onde se fala a verdade. A nossa leitura está em Efésios 4, 24 e 25. E o textuário nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João 14 e 6. Criança, esse tema que nos traz hoje está muito importante. Todos são importantes, né? Mas esse tema de hoje está muito importante. Diz assim, a igreja é um lugar onde se fala a verdade. Para os adultos, esse tema eles conhecem, mas para vocês que são pré-adolescentes, pode até perguntar, porque vocês são curiosos e com toda razão. A igreja é um lugar onde se fala a verdade? E na minha casa, eu posso inventar uma mentirinha à mamãe? Na minha escola, eu posso também fazer uma mentirinha com os meus amigos, enganá-los? Olhe, a Bíblia nos diz, João 17 e 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, não é? Então, as Escrituras Sagradas revelam que o diabo é o pai da mentira, João 8 e 44. Nesse mesmo capítulo do Evangelho de João, a partir do versículo 31, Jesus conversava com os judeus a respeito da liberdade que temos quando recebemos a sua palavra. Jesus afirmou que a sua palavra é a verdade que liberta. Ele disse isso aos judeus porque viviam pecando e mentiam, dizendo ser bondoso. Porém, de bondade não tinha nada. Por esse motivo, Jesus declarou que eles eram filhos do diabo, porque mentiam e queriam satisfazer a sua vontade. Quando recebemos a palavra de Deus, a verdade entra em nós. E não combina com um servo de Deus praticar a mentira, pois foi liberto pelo poder da palavra. Além de não agradar a Deus, a mentira traz consequência, não é verdade? Traz consequências ruins para quem a pratica. Afinal de contas, quem quer ser amigo de um mentiroso? Ninguém quer amizade com quem não deve confiar. Ninguém quer amizade de alguém que não se pode confiar. Pode acontecer que, em algum momento da vida, sejamos tentados, não é, a uma mentirinha. Mas caso isso ocorra,
você já deve saber o que fazer. Rejeitar a mentira e declarar em alto e bom som que agora você é o Filho de Deus e não aceita mais a mentira. A verdade só traz benefício. É a nossa vida. Quem fala a verdade é mais feliz e não precisa ficar preocupado se alguém vai descobrir a mentira que contou. A confiança traz paz ao nosso coração e só sentimos confiança onde há verdade. Olha, porque lá a igreja é um lugar onde se fala a verdade, porque é na igreja onde nós aprendemos o que está escrito na palavra de Deus. Além de aprendermos a verdade, também podemos mostrá-las através das nossas atitudes. Olhe, pois devemos viver de acordo com a verdade. O apóstolo Paulo ensinava que a verdade que aprendeu, o apóstolo Paulo ensinava a verdade que aprendeu com o Senhor. Ele disse que a igreja é o corpo de Cristo. E se alguém na igreja mentir para o irmão, essa pessoa está enganando a si mesma. E quem mente para si mesma está sem juízo. Vamos ver o que aconteceu na Bíblia em Atos, a partir do versículo. Vamos ver na Bíblia, Atos, a partir do versículo 4. A Bíblia nos diz que era incomum as pessoas vender as suas propriedades e repartir, dar aos necessitados. Vendia suas propriedades pelo preço que vendia, entregava ao apóstolo, os apóstolos, e os apóstolos dividiam com os que necessitavam. Mas vamos ver também, Barnabé, ele vendeu a sua propriedade e pegou o preço da sua propriedade e entregou a Paulo. E entregou a Pedro. E aqui nos diz, no capítulo 5, que Ananias e Safira venderam também suas propriedades. Só que Ananias pegou uma parte e guardou, e a outra parte levou para Pedro. E quando Pedro recebeu aquela parte, Deus revelou, através do Espírito Santo, que Ananias estava mentindo. E Pedro disse, no capítulo 3, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Não mentisse aos homens, mas mentisse ao Espírito Santo. Olha, criança, Pedro se preocupou com aquela atitude de Ananias. Ele disse, Ananias, guardando, não ficava para ti, e vendida, não estava sobre o teu poder? E Ananias começou a escutar as palavras de Pedro. E quando ele ouviu,
as palavras, ele caiu e morreu. Levaram ele e enterraram. Passando 3 horas, chegou Safira, sua esposa. E Pedro perguntou o preço daquela herdade, daquela propriedade. E ela confirmou. Só, criança, que existia uma mentira. Estava uma parte guardada. Ele deixou uma parte guardada. Então, aconteceu a mesma coisa. Ela caiu, morreu no mesmo momento. Então, isso é a consequência da mentira. Aí você pode dizer, mas tia, hoje não acontece isso. Mas olhe, vamos dizer até assim, cada caso é um caso. Naquele tempo, foi castigado assim. Mas hoje, Deus castiga da mesma maneira. Deus castiga. Assim, vamos dizer, não é um castigo de morte, mas a mentira tem a sua consequência. Deus castiga, sim. A Bíblia diz que Deus castiga quem ama. Deus tem a sua maneira de castigar, não é? Então, vamos ver. Aqui, Paulo, ele ensinava a verdade que aprendeu do Senhor. Então, é muito bom falar a verdade. A verdade, ela traz benefício. Olha, criança, vamos ver uma coisa. Nós sabemos que a calúnia e a mentira, elas são juntas. Mas a Bíblia nos ensina direitinho. Uma pessoa que transgride a palavra, o que é transgredir? É pecar contra a lei de Deus. Uma pessoa que transgride a palavra é chamado em particular. Se ela atender, se ela der ouvido, deverá ser perdoado. Se recusar, chama 2 membros da igreja e, por fim, se recusar novamente, considera essa pessoa um gentio e publicano. Está vendo como ensina direitinho? Então, agora, fica difícil, né? Uma pessoa que inventar uma mentira é difícil, mas a Bíblia nos ensina. Então, é bem importante, é bom nós falarmos a verdade. A verdade, ela traz alegria, não é? Traz paz, traz felicidade, não é? Então, por isso que Jesus disse em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é muito glorioso, é muito bom, custe o que custar, nós falarmos a verdade. Porque Deus castiga quem mente, não é? A mentira, ela tem os seus castigos, e Deus castiga. Então, nós vamos ouvir um hino e, logo após, a tia Janúbia vai trazer uma palavra para vocês, não é? Ela é bem criativa e estamos agradecidos por esse momento. Dona Mentirinha, você não é legal.
A paz do Senhor, crianças. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui em mais uma escola bíblica dominical da classe dos juniores. Como a tia Sônia começou no começo da fala dela, falando da importância que é hoje essa lição. Não desmerecendo todas as outras, porque são muito importantes, pois é a palavra do Senhor. Mas a de hoje também é algo importante e que são coisas que, às vezes, que a gente comete no dia a dia e tem pessoas que estão tão acostumadas a isso que é como se fosse normal, que é mentir. Né? E eu queria começar com vocês citando um versículo da Palavra de Deus. Se vocês estiverem aí com a Bíblia de vocês, abram no livro de Provérbios, no capítulo 12, e o versículo 22, que diz assim: O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. O mundo por aí prega que uma mentirinha só, ela não faz mal a ninguém. Mas nós que seguimos a Cristo, sabemos que não é bem assim. Pois o nosso padrão é a palavra de Deus. E de acordo com a palavra do Senhor, não existem níveis de mentira. Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Aos olhos do Senhor é pecado. Não existe essa de querer classificar uma mentira. Eu vou mentir aqui, mas é só uma coisinha de nada. Todas essas coisas são pecado e entristecem o coração do nosso Deus. Por isso é que todos os dias são dias de mostrarmos ao mundo que nós somos diferentes. Que nós viemos e estamos aqui para fazer a diferença, sempre falando a verdade, pois aqueles que seguem a Cristo falam a verdade. O nosso texto áureo de hoje diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Cristo é a verdade. E nós temos que nos espelhar no Senhor e praticar isso no nosso dia a dia, não mentindo. Em hipótese alguma, não importa o que seja, prefira sempre falar a verdade. E a Bíblia diz que o que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Está escrito no livro de Provérbios também, no capítulo 12 e no versículo 17. A mentira, ela é como uma teia de aranha. Então, quanto mais você mente, mais você fica presa a ela. Porque o diabo, ele usa a mentira para aprisionar a mente das pessoas. Por isso que a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. E muitas pessoas, às vezes, alguns de vocês crianças, mentem por sentir medo. Medo de sofrer um castigo por alguma coisa que cometeu de errado. E às vezes ela mente por isso, porque ela sente vergonha. Então nós temos que ter em nosso coração de querer todos os dias orar ao Senhor e confessar os nossos erros, confessar as nossas falhas, às vezes que cometemos com algum dos nossos colegas, em casa, desobedecendo o pai e a mãe, falando alguma mentira, né? Às vezes por medo de um castigo que o pai ou a mãe vai dar. Ela mente, mas a palavra de Deus nos ensina que quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Por isso, nós devemos sempre confessar. Por isso, nós devemos sempre falar a verdade. Isso não é vergonhoso. Vergonha é mentir. Vergonha é falar algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Vergonha é falar algo que você fez, mas que você está escondendo. Por isso, a nossa oração todos os dias deve ser assim, verdadeira com o Senhor, confessando os nossos pecados. Porque o Senhor, quando você pede perdão, quando você confessa ao Senhor de algo que fez, Senhor, eu menti. Mas quando você confessa de todo o seu coração, o Senhor está pronto para lhe perdoar e esquecer de uma vez desse pecado.
mas que você não fique insistindo nisso, é pedir perdão e é pedir ao Senhor que não deixe mais isso acontecer, pois nós devemos ser verdadeiros, sempre, sempre buscar falar a verdade. Eu queria mostrar algo a vocês e que vocês pensassem um pouco comigo. Por exemplo, sabe as placas de trânsito que tem? Muitas das vezes, você encontra uma placa com escrito pare, ou proibido estacionar, ou uma placa que diz cuidado, é uma escola. Essas placas, elas servem para nos lembrar alguma coisa, certo? Na Bíblia, que é a palavra de Deus, ela também, nós encontramos nela muitas coisas para nos lembrarmos, para viver melhor. Olhem só. Por exemplo, que placa é essa? A própria placa já está escrito o nome pare. Ela lembra que um carro, uma moto, um caminhão, ele deve sempre parar antes de ir para outra pista. E para nós cristãos, para nós que seguimos a Cristo, ela lembra que nós devemos parar e pensar como é que está a minha vida com Deus. Será que eu oro todos os dias? Eu leio a Bíblia todos os dias? Ou se eu não sei ler, eu peço para um adulto ler a Bíblia para mim, eu peço para a minha mãe, peço para o meu pai ler a Bíblia para mim, eu canto louvores a Deus. Quando eu vou à igreja, quando eu posso ir à igreja, eu vou com alegria cultuar a Deus? Eu pergunto isso a vocês porque essa deve ser a atitude de um filho de Deus, de um verdadeiro filho de Deus. E vocês sabem o que precisam para ser um verdadeiro filho de Deus? Prestem atenção nessa outra placa aqui. Essa placa, ela lembra aos motoristas que eles devem dar a preferência quando forem mudar de uma pista para outra. Ou seja, ele deve dar a vez para quem já está na outra pista. E essa placa nos lembra que nós devemos dar a preferência a Cristo. Jesus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele deve ser o primeiro. No livro de João, no capítulo 1, versículo 12, diz que as pessoas que creram e receberam a Jesus em seu coração, elas foram chamadas filhos de Deus. E agora que você já sabe como é ser um verdadeiro filho de Deus, que é aqueles que crerem e receberem a Jesus como seu Salvador, deve dar a preferência a Cristo para reinar na sua vida. Mas existem também pessoas que elas não param. Elas não param para pensar em como está a sua vida com Deus e andam distante dele. E as pessoas que andam distante do Senhor, elas não estão caminhando para o céu. Essa placa aqui, que eu vou mostrar agora, ela quer dizer proibido estacionar. Essa placa aqui mostra aos motoristas que não podem deixar o seu carro naquele local. Tem muitas pessoas que deixam sua vida, os seus sentimentos, as suas ações, as suas palavras, estacionadas em um lugar que não pode. Elas estacionam no pecado, seja no pecado da desobediência, no pecado da mentira, da rebeldia. Tem gente que estaciona em lugares onde não deve. No livro de Provérbios, no capítulo 14 e o versículo 12, está escrito que tem caminhos que para o homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Essa placa nos lembra que nós não devemos deixar a nossa vida estacionada onde não deve, estacionada no pecado da mentira, porque é abominável ao Senhor. Nós devemos buscar sempre ser verdadeiros, falar a verdade sempre. Então, não deixem a vida de vocês, a palavra de vocês estacionadas no pecado da desobediência. E, por último, já que vocês aprenderam aonde não deixar a vida de vocês estacionada, eu quero mostrar a vocês essa última placa, que é a placa do retorno. Certo? É um caminho de volta. É onde as pessoas, elas dão preferência a Jesus. Quando elas dão preferência a Jesus, que elas percebem que estão no caminho errado,
elas voltam. Elas fazem um retorno e voltam para seguir o caminho que a Bíblia ensina, que é amar a Deus, que é amar as pessoas, que é respeitar os pais, que é não mentir. Elas deixam esse caminho, elas retornam e voltam para o verdadeiro caminho, que é Cristo. E, mais uma vez, lembrando a vocês, o nosso próprio textuário de hoje diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é esse caminho? É Jesus Cristo. E é nele que nós devemos andar, é nesse caminho que nós devemos estar. Pois aquele que tem Cristo, aquele que segue ao Senhor, ele fala sempre a verdade, ele pratica a verdade na sua vida. E quando a gente acerta esse caminho de volta, quando as pessoas reconhecem que estão no caminho errado, que elas retornam, elas passam a viver a vida delas com Jesus. E como é maravilhoso a gente seguir esse caminho verdadeiro. Esse caminho que nos leva até o céu. Essa verdade que é Cristo. Pois o Senhor, Ele nunca mentiu. Jesus aqui na terra, Ele nunca mentiu. Então nós devemos seguir esse exemplo de Cristo, que é praticar a verdade. Eu quero mostrar a vocês hoje um pouco sobre a diferença entre as pessoas que falam a verdade e as pessoas que falam a mentira. Pois existe uma diferença entre elas. Acho que vocês na escola já aprenderam, ou ainda vão aprender, não sei, sobre antônimos e sinônimos. Sinônimos são palavras que são semelhantes. E antônimos são palavras contrárias. Por exemplo, qual é o antônimo de alegria? Tristeza, certo? Então, hoje, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre isso. Por exemplo, as pessoas que falam a verdade, elas são pessoas que têm sinceridade. As pessoas que falam a mentira, elas são pessoas que praticam a falsidade, são pessoas falsas. As pessoas que falam a verdade são pessoas do bem. As pessoas que falam a mentira, elas são pessoas do mal. Pessoas que falam verdade são pessoas alegres, são pessoas que transmitem alegria. E as pessoas que falam a mentira são pessoas tristes. As pessoas que falam a verdade são pessoas certas. Pessoas que falam a mentira são pessoas erradas. As pessoas que falam a verdade são corajosas. Pessoas que falam mentira são covardes. Pessoas que falam a verdade são humildes, mas aqueles que falam a mentira são convencidos. Pessoas que falam a verdade são responsáveis. Pessoas que falam a mentira são irresponsáveis. Pessoas que falam a verdade são pessoas de Deus, são pessoas que têm Cristo no coração e que escolhem viver aquilo verdadeiramente. Pois a gente já viu que na Bíblia está escrito: o pai da mentira é o diabo. Por isso nós devemos sempre escolher o quê? Viver a verdade, viver Cristo, viver o Senhor na nossa vida e praticar isso de todo o nosso coração. Porque o nosso coração, ele deve guardar somente aquilo que é bom. Jesus sempre dizia a verdade. Então nós devemos seguir esse exemplo e ser como ele, ser sincero uns com os outros. Inventar coisas sobre alguém, fazer fofoca, é pecado. Não importa se é uma mentirinha de nada. Ah, não, eu só falei isso, mas vai passar. Aquela pessoa vai esquecer. Eu falei brincando. Eu menti brincando. Não deve ser assim. Não existe brincadeira. Mentir é pecado. Nós devemos buscar somente aquilo que é bom, é reter o que é bom. E aquilo que for de mal, a gente afasta da nossa vida. Pois com Cristo, nós devemos ser verdadeiros. Andar nesse caminho é ser verdadeiro. Não tem outra opção. Aquele que quer seguir a Cristo, crianças, eles sempre buscam ter a sinceridade no coração. Pois é assim. Então, nunca se esqueçam
que Jesus, ele é o caminho e ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega até o céu se não praticar a verdade no coração. Amém? Então, que vocês fiquem com essa palavra, fiquem no coração de vocês e busquem sempre, em oração, pedir ao Senhor um coração sincero, um coração que fala sempre a verdade, independente da situação. Por mais que seja algo que você tem medo de confessar, eu preciso dizer isso, mas fale a verdade, pois aquele que fala a verdade, Jesus o ama. Jesus quer perto aqueles que praticam a verdade. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês busquem ter um momento a sós com Deus todos os dias, lendo a palavra, cantando louvores e aprendendo do Senhor a ter um coração sincero. Nós vamos agora fazer uma oração e encerrar a nossa aula de hoje. Logo após a oração, não saiam daí, tem mais um louvor para que vocês aí da casa de vocês adorem ao Senhor. Somos gratos a Deus por essa oportunidade, grata ao pastor, grata ao irmão Fábio que está aqui conosco e nos ajudando nessa transmissão para que vocês possam ter uma aula de uma boa qualidade em casa. E não se esqueçam, orem e busquem a verdade. Feche os olhos de vocês, baixe sua cabeça e ore comigo. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão especial em que passamos aqui, Pai, para aprender da Tua palavra. Senhor, abençoa cada criança, abençoa cada, Senhor, lar, as famílias, meu Pai, dessas crianças. Protege, Senhor, livra do mal, Pai. Que essas crianças, Pai, procurem sempre, Senhor, dizer a verdade, Senhor, em todos os momentos. Todos os dias, mostrar a diferença, Pai, que é seguir a Ti, Senhor, que é seguir a Ti com um coração sincero e verdadeiro, Pai, diante de qualquer situação. Continua nos ajudando e nos dando graça, Pai, para vencer os dias difíceis, Senhor. Fica conosco, Pai, obrigada por tudo. Amém. Deus abençoe tua vida. Olha só, Joãozinho, se alguém ligar pra mim, diz que eu não estou, você entendeu? Entendi, mamãe. Alô, quem tá falando? É Joãozinho. Joãozinho, sua mãe está aí? Xiii, e agora? Show, vai embora. Negócio de mentira tá por fora. Show, tô fora. Mentira não é de Deus. Show, vai embora. Negócio de mentira tá por fora. Show, tô fora. Mentira não é de Deus. Às vezes parece dar uma coceirinha de falar com uma mentirinha. É 1º de abril. O que parece ser uma brincadeira pode fazer mal a alguém. E fala a verdade, faz o bem. Show, vai embora. Negócio de mentira tá por fora. Show, tô fora. Mentira não é de Deus. Show, vai embora. Negócio de mentira tá por fora. Show, tô fora. Mentira não é de Deus. Quem mente uma vez vai querer de novo e então prejudica os outros. É bem melhor falar a verdade. E se alguém quiser te enganar, com amor você deve falar. Eu prefiro a verdade. Show, vai embora. Negócio de mentira tá por fora. Show, tô fora. Mentira não é de Deus. Show,
somente